Então, pessoal, vamos dar continuidade. Já fizemos ali na aula passada, né? Colocamos um pouco já do nosso código para vocês relembrarem, né? Olha aí, ficou bem legal, né, gente? Ficou show de bola. Olha lá. Então, nós criamos aqui na aula passada. Eu coloquei aqui. Aí. Deixa eu ver. Vou minimizar aqui, né, para não atrapalhar a nossa visualização. Olha só. Isso aqui eu não tinha colocado, mas vou colocar agora para vocês entenderem, né? O que eu fiz? Eu criei a estrutura, tá bom? Qual que é a nossa estrutura aqui nessa história? A nossa estrutura funciona basicamente o seguinte: quem vai executar o compilador do C Sharp, do .NET, né? Vai executar o que? Esse programa aqui, tá certo? É ele que vai começar o programa. Ele está contido aonde, gente? Isso é importantíssimo, muito importante. Ele está contido dentro da namespace petshop.inicio, tá? Geralmente a gente coloca o nome da empresa, o nome do produto e daí o pacote a que ele se refere. Por exemplo, se fosse no meu caso aqui, eu colocaria megavision.petshop.cliente, megavision.petshop.funcionários, entendeu? Então, tudo que você for fazer por pacotes, você vai fazer um tipo pacote em Java também, é a mesma coisa, tá? E aí você cria a sua classe, no caso a Static Class Program, né? Ela tem uma funcionalidade chamada Static Void Main, que isso aqui é padrão, né? Aí, se você quisesse, podia colocar aquele string args, igual tem no Java lá também, para poder receber parâmetros, normal, tá, gente? Não tem diferença. E aí, qual que é a estrutura? Ele vai vir resolver isso. Ele vai vir aqui e o application run vai fazer executar o nosso programa. Quem é o nosso programa até agora? É o form1, tá? Mas antes de ele chegar a esse ponto aqui, ele vai fazer algumas checagens. Primeiro, ele vai mostrar um splash, o show dialog, né? Dialog vai mostrar essa tela e depois, quando terminar, que voltar até aqui, aí que ele continua para baixo. Senão, se fosse só show, ele executaria tudo isso. Ele carregaria tudo isso e depois ia executar isso aqui, tá bom? Então fizemos um diálogo daqui do splash, beleza, terminou. Depois que você mostrar o splash, uma coisa que eu vou ensinar para vocês agora, antes de continuar. Eu vou pegar o splash aqui, 2 cliques, e vou tirar essa feiosidade daqui e vou colocar aqui no F4 para a gente olhar aqui do lado. Aqui, ó. A imagem. Eu vou colocar uma imagem de fundo, como eu falei para vocês. Vou importar para o projeto. Só para vocês aprenderem. Meu intuito aqui agora é só para vocês aprenderem a colocar uma imagem. Eu criei alguma coisinha aqui só para a gente ficar mais bonitinho, né? Olha só que legal. Para a gente deixar isso aqui mais bacana. Bem, ficou muito grande. Então eu vou colocar aqui. Se quiser pode apertar aqui, se vocês quiserem, o F4, né, como eu tinha ensinado, mas eu vou alterando para vocês terem ideia de como mudar, né? Street vai fazer o que? Vai tornar tudo naquele tamanho que você determinou, tá? Então ele espremeu aqui, ele apertou aqui a imagem até ela ficar nesse tamanho que eu tinha resolvido, tá? Eu estiquei, né, até ficar esse tamanho, tá? Com isso o que ele vai fazer? Vai abrir aqui o nosso timer, né? Timer splash, vai executar esse splash aqui. Aí ele vai vir aqui e vai checar o usuário. A tela de usuário eu já criei. Eu já ensinei vocês como criarem um formulário, né, gente? Então não vou ficar repetindo tudo. Eu criei essa telinha aqui básica, olha, tá vendo? Mas eu vou codificar com vocês. Mas eu criei essa aqui pra gente já começar, que é o que eu vou fazer hoje, codificar isso aqui. Então, o que eu vou fazer, olha? Só para vocês entenderem, vamos mesmo padrão, olha. Formulário login, vou criar um login igual um new, ou seja, estou instanciando, né, o principal dele. Aí vem o login ponto show dialog. Gente, não vai ficar bem assim, mas eu vou só para vocês começarem a entender aqui para a gente ver. Vamos lá, start, vamos startar o projeto, olha aí. Ficou os 3 segundos, veio para o login.
Agora está esperando eu passar esse login. Quando eu terminar isso aqui, ele vai continuar a tela lá. Olha lá, tá vendo? Aí ele executou a outra tela que foi o que faltou. Certo? Então essa foi a nossa lógica. Agora o que nós vamos fazer? O splash não vai voltar nada. Tá? Lembre-se que, outra coisa, eu até queria que vocês destacassem aí, gente. Tudo no C Sharp, tudo na orientação objeto é um objeto. Tá? Ou seja, você cria uma classe, é um objeto, você cria... aliás, outra coisa, e todo objeto ele é oriundo de uma classe. Todo objeto nasce a partir de uma classe, tá? Ponham isso bem na cabeça. Isso quer dizer o quê? O formulário vem de uma classe, os componentes vêm de uma classe, tudo que você fizer vem de uma classe, tá certo? E tudo é um objeto. Então quer dizer, esse login que eu criei aqui é um objeto que foi gerado a partir desse form login, da classe form login. E eu criei esse objeto login, tá certo? Tá aqui, ó. Então esse é o nosso padrão aqui, ó. Esse é o nosso padrão. Tá bom? Muito bem. Vamos prosseguir. Se isso, já que acontece isso, então uma classe, vocês têm que lembrar que tem aquela estrutura toda, né? Para poder formar, que é o que nós vamos fazer agora com o login, para vocês aprenderem a fazer a classe. Outra coisa, eu posso vir aqui e vou build, né? Construir. Vou construir ela para poder gerar o executável. Vou aqui, build solução, beleza, construído com sucesso, ótimo. Só para vocês verem que eu criei aqui, ó, esse aqui é o executável já, ó, tá vendo? Ó como ele ficou bonitinho, olha lá, ó. Tá vendo? Os 3 segundos, terminou, apertei, ele veio para esse. Ok. Esse aqui ele já executou o que é o resultado daqui, ó. Tá vendo? Quando você compilou, eu disse que tudo ia ficar aqui no programa final, né? Olha aí, ó. É esse aqui, ó, o nosso executável aqui, ó. Eu alterei lá e coloquei esse íconezinho para ficar mais bonito, tá? Coisa de frescura mesmo, né? Mas fica interessante. Vamos lá. Vamos trabalhar hoje aqui na nossa classe ID. ID não, é login, né? Cadê? Aqui. Hoje eu trabalhei aqui. Esse aqui é o nosso formulário. Vejam aqui que eu já coloquei, só para antecipar, já coloquei aqui. Esse aqui vai ser o TXT login, tá vendo aqui em cima, ó? Ou vou colocar o nome dele aqui para vocês verem, ó. O nome, o objeto vai ser TXT login. Esse é o TXT senha. Esse é o botão acessar, tá certo? Então só para vocês saberem, a pessoa vai abrir isso aqui. Se ela quiser voltar, ela vai apertar ESC. E senão ela vai ter que dizer login e a senha e vai procurar lá dentro e vai nos mostrar isso aqui, tá ok? Esse vai ser o nosso objetivo. Para isso, nós vamos criar então uma classe, porque senão o que eu teria que fazer? Olha só, eu teria que vir aqui e eu teria que codificar ele, fazer todo esse projeto, todo esse trabalho aqui dentro do nosso formulário. Aí não ia ficar uma coisa bonita, porque ia ficar só esse formulário e a gente não ia conseguir dar manutenção depois. Se tivesse que alterar, depois tinha que mudar o formulário item por item, ia ficar uma coisa monstruosa, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma classe paralela a essa que vai trabalhar e interagir com esse formulário. Tá bom? Como que a gente vai fazer isso, gente? Aqui no Pet Shop, vamos colocar aqui adicionar uma classe. Como que vai ser o nome da classe? O nome da classe, se eu vou trabalhar com o formulário login, ele vai interagir com quem? Com os usuários, né? Então eu vou criar aqui uma classe chamada usuários. Minto, deixa eu mudar. Errei aqui, porque geralmente o usuário vai gerar um usuário. Então, o que nós temos que fazer? Vamos renomear para usuário, tá? Porque cada classe vai gerar um usuário só. Então, a classe usuário. Essa classe ela vai ser pública, gente, tá? Então, public class usuário. Tá certo? Vamos ver lá no nosso diagrama. Eu já coloquei eles aqui. Esse aqui são as imagens que eu já gerei, né? Então vamos ver aqui, ó, no diagrama de classes. A gente analisa aqui. Usuário tem o que? ID, funcionário, login, senha e se está bloqueado ou não. Então tem que ter o funcionário e o login e a senha e o ID dele. Então vamos fazer isso aqui, né?
Então, como a gente está trabalhando projetado, o que nós vamos fazer? Vamos obedecer. Então temos aqui, ó, primeiro vamos criar tudo privado, private int id private, vou colocar aqui string login, depois eu vou explicar o porquê. Private string senha e o private booleano, porque é verdadeiro ou falso, se vai vir bloqueado, né? Se está bloqueado ou não. Só quero saber se ele está bloqueado para poder acessar o sistema ou não. Tá? Faltou quem? O funcionário, né? Por que eu não coloquei o funcionário ainda? Porque funcionário eu não criei essa classe aqui. Então eu vou criar essa classe funcionário depois e depois eu interajo com ela, tá? Nesse momento eu não vou criar ela. Porque o ideal eu poderia criar todas as classes normais e fazer aqui, mas vai ter que ter a classe. Vou até colocar aqui só para vocês saberem, ó. Vai ter que ser a classe funcionário e que vai se chamar funcionário. Entendeu? Muito bem. Como ela não existe, ela vai dar erro, obviamente, né? Então eu vou deixar aqui comentado só para deixar para vocês saberem que vai ter que ter. Tá certo? Vamos ver se ele... Vamos colocar aqui agora, fazer o encapsulamento dela. Isso aqui são as variáveis. Vou até comentar para vocês saberem, tá? Variáveis da classe. Essas são as variáveis. Essas aqui, elas ficam ocultas. Ninguém tem acesso a elas, só a classe. Depois disso, nós vamos fazer o que aqui agora? Ó? As propriedades. Tá? Depois das propriedades, temos que declarar o que? O construtor. E depois do construtor, temos que declarar o que? O método. Os métodos que vai ter aqui. Tá bom? Então, se você fosse colocar o construtor aqui, você já ia saber que era o public, que é o mesmo nome da classe. Usuário. Public usuário. Aqui. Abre e fecha. Por quê? Aquele inicial que vocês colocam aqui, lembra que nós colocamos aqui no Programs? Olha só. Aqui no Programs. Lembra? Olha aqui, ó. Quando você coloca aqui Splash, vem aqui, ó. O objeto Form Splash. Aliás, minta. Esse aqui é a classe Form Splash. Gera o objeto Splash, começando pelo construtor. Quando tá abre e fecha parênteses sem nada, isso aqui é o construtor. Então o que vai acontecer é o que tiver no construtor agora. O que vai ter no construtor? Por enquanto nada, né? Mas o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos colocar aqui a instância dessa classe, o ID dela. Se você começar do zero, ela vai começar então, se é um número, é um integer, ele é zero. Se, vamos colocar aqui o login, vai receber o que? Nada. A senha vai receber o que? Nada. E o bloqueado vai receber verdadeiro, porque ele vai começar bloqueado, tá, gente? Então, isso aqui que está dizendo, olha. No construtor, toda vez que você inicializar ele, ele começa com login em branco, senha em branco e o bloqueado. Bloqueado é verdadeiro, tá? E o ID 0. Ok? Então isso aqui vai ficar assim. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o encapsulamento, né? Vamos fazer, né, o encapsulamento aqui. Bom, como que vai funcionar? Lembre-se que o encapsulamento, gente, é só um procedimento que vai dar o acesso externo para a classe. Estamos falando da classe, tá? Do objeto quando ele for criado. Então a pessoa está lá no programa, aí ele quer acessar o usuário, ele não pode vir aqui e acessar esse ID aqui. Ele vai acessar esse ID aqui. É diferente, tá? Lembre-se que é case sensitive, ou seja, ele tem que ser diferente aqui os tamanhos, né? Se é maiúsculo, minúsculo, ele identifica. Então olha só, eu fiz aqui uma função normal, um método de acesso. Então isso aqui é o que a gente chama do encapsulamento, tá? As pessoas só vão acessar, se eu quisesse eu podia mascarar tudo aqui, ó, para acessar get,
é para retornar esse valor, ele vai só retornar o ID. Mas ele podia pegar o ID multiplicado pelo não sei o que, feito um monte de coisa e retornar o valor que você quisesse. E set quer dizer que eu vou configurar, quer dizer, eu vou gravar dentro desse ID. O que? O value. O value é o que você está passando para ele, tá? Como você colocou public int, ele vai estar passando um int, esse value é int. Tá bom? Se fosse para gravar num TXT, teríamos que fazer um cast, ou seja, transformar os valores, né, na situação aí. Vamos fazer o próximo aqui, public, porque vai ser um acesso externo, público, né, string. Vamos fazer aqui login. Como vai ser o login? Abre e fecha. Tem que ter o get, abre e fecha, e o set, abre e fecha. Se eu for fazer o get, eu tenho que retornar um valor. Qual valor? O login. Se eu estou tratando do login, então eu vou retornar o login. E se eu estou tratando do login, então o login aqui vai retornar, vai receber o que é o value que a pessoa está mandando para mim. Tá certo? Então eu vou terminar de preencher isso aqui para não ficar muito longa. Espera aí, e aí a gente já continua. Que aí não toma, né, muito tempo, né, da nossa videoaula. Então olha só, tá aqui as propriedades. Lembre-se que só está faltando do funcionário, porque até agora não tem, mas eu já vou começar a criar ela assim mesmo, só para poder vocês entenderem como que vai funcionar. Por quê? Porque olha aqui, ó, quando nós formos interagir, nós estamos tratando do login aqui, tá vendo? Então eu vou tratar do código. E o que eu vou fazer? Isso aqui, tá vendo? Olha, é a mesma coisa, ó, namespace, pet shop início, public partial class. Então, herdando de um form. Beleza? Isso aqui é uma classe. Ou seja, tá aqui, ó, é uma classe parcial, mas é uma classe. Tá vendo? Isso aqui é o que? Vou até colocar para vocês saberem aqui, ó. É o construtor. Ou seja, ela não tem nada, ó, mas eu posso criar a mesma estrutura que eu ensinei para vocês lá, ó. Vou criar aqui as variáveis, ó. Qual variável que eu vou criar aqui? Private. De que tipo? Usuário. E usuário é o objeto que eu vou criar. Usuário. Entendeu? Ó, eu vou criar uma variável privada, que ninguém tem acesso. Uma variável chamada usuário, do tipo de classe usuário. E o nome do objeto vai ser usuário. Quando alguém executar esse formulário, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar este usuário, que é o objeto, e criar e instanciar ele, ou seja, criar um espaço na memória para ele, né? Instanciar a classe, que aí vai criar esse objeto usuário na hora só que alguém ler o formulário. Tá ok? Então isso aqui vai acontecer o que? Se vocês abrirem o formulário, automaticamente agora esse objeto já existe. Quer ver só uma coisa? Quando eu fosse fazer o acesso ao sistema, o que ele vai fazer? Olha, quando alguém clicar no acessar, vai pegar este usuário, tá vendo? Ponto. Olha lá as propriedades que eu posso acessar, ó, tá vendo? Olha só que legal. Tá vendo? Eu posso dizer o login e a senha aqui, se eu quiser, ó, eu posso dizer o login ou a senha. E a pessoa vai lá e eu mando checar e retorna se está bloqueado ou não. Ou eu posso fazer uma função que vai lá e retorna tudinho também, né? Então é independente, ó. Eu vou fazer então de algum jeito, aí depende da sua estrutura, como você criou,
né? Vamos olhar se eu defini isso aqui. Não defini ainda aqui, ó, tá vendo? Ó, não defini. Então nós vamos fazer isso aqui. Eu vou criar aqui uma estrutura no usuário, um método, né, chamado o que? Public. Vai fazer o seguinte, olha. Vai retornar se é verdadeiro ou falso. Booleano. Checar login. A pessoa preenche o que tiver que preencher lá e eu checo o login, tá certo? E quando ele checar, o que eu vou retornar? Eu vou retornar o que tiver em bloqueado, tá certo? Então vai fazer uma transação toda e aí ele vai retornar o que quiser. Então o que vai acontecer aqui, ó? Na hora que você for acessar o sistema, ele vai fazer assim: executa. Primeiro você vai ter que, digamos aqui, você vai colocar o login na classe, vai receber o que? O que você colocou em txt login.text, monta a senha, vai ficar o que você colocou em txt senha. Eu até deixei uma falhazinha ali na senha, nem coloquei em caractere lá para vocês verem que depois, na hora que pedir, a gente vai alterar. Tá? Só para vocês verem. E aí eu vou fazer um teste, olha. Vou deixar mais um espaço aqui. Se este ponto usuário ponto checar login, que é uma função, retornar verdadeiro, né? Só vai ocorrer isso que está acontecendo aqui se essa função aqui retornar verdadeira. Veja que você sabe que ela retorna um booleano, que é um verdadeiro ou falso. Se retornar verdadeiro, o que ele vai fazer? Ele vai fechar. Se não, nós vamos mandar uma mensagem para o usuário. Mensagem box.show usuário ou senha incorretos. Ok? E aí vem o título do cabeçalho aqui. Sistema Pet Shop. E aí vem o botão OK. E o ícone inform. Só para ele vai informar que ocorreu o problema. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui o txt login e vai dar o foco para ele, ó. Entendeu? E aí eu vou ensinar vocês ali. Daí nós vamos retornar isso lá para o formulário. Como que nós vamos fazer, ó? Abrir o Pet Shop. Agora vem aqui. Se eu colocar, ele retornou verdadeiro e finalizou. Vamos ver. Bloqueado. Tá começando. Bloqueado é verdadeiro. Ele não pode retornar verdadeiro, né, gente? Então ele vai ter que retornar um não bloqueado, né? Para sair verdadeiro, para chegar verdadeiro vai ter que ser um não. Então vamos testar. Olha lá. Vai testar usuário ou senha incorretos. Tá? Então eu posso colocar o que for que ele vai dizer e senha. Por quê? Porque olha só a estrutura do nosso sistema. Eu vou mostrar aqui passo a passo para vocês entenderem como que a gente vai fazer. E lá daí nós não vamos poder deixar abrir o programa, né? Essa é a lógica do nosso sistema. Cadê o programa? Olha aqui, ó. Vamos começar por aqui, ó. Vamos fazer assim. Vou marcar aqui. Aí vocês vão poder assistir comigo. Aí. Iniciou. Tá aqui agora o sistema. Ó, já parou, tá vendo? F10. Ó. Passou pro próximo. Beleza. Agora vai fazer o splash. Aí eu vou deixar marcado até aqui porque eu vou mandar executar.
Olha lá, executando, fez tempo, agora está aqui. Agora o que ele vai fazer? Ele vai passar, aqui já passou, vocês já viram. Depois que ele fizer isso aqui, ele vai criar o login, F10, ó, só criou o objeto, tá vendo? E agora ele parou aqui. Ele vai chamar o diálogo dele. Então, no login, vamos ver o que ele vai fazer. Quando alguém clicar aqui que eu quero saber o que aconteceu. Então vamos lá, olha lá, já chamou o objeto. Então eu vou clicar aqui agora, ó. O que aconteceu? Já vou ensinando vocês como que funciona aqui, ó. Esse watch, ele é muito importante, muito interessante para a gente trabalhar com ele também, tá? Que ele vai mostrar para nós como que está o nosso objeto nesse momento. Se quiser fazer isso, olha aqui, ó. Só clicar nesse usuário, que é o objeto que a gente criou aqui, ó. Ó, aqui é a classe, aqui é o objeto. Então esse objeto eu quero adicionar um watch para a gente poder ver como é que ele está, ó. É um objeto aqui, ó, tá vendo? Ó, bloqueado, até agora está verdadeiro. O ID é 0, o login é esse, a senha é esse e a bloqueado é verdadeiro, tá vendo? Esse aqui é a variável interna e esse aqui já é a propriedade, ó. Agora ele vai receber o texto, ó. F10, tá vendo? Mas o texto não tem nada, então está vazio também, ó. Agora ele vai entrar no checagem desse aqui. Vamos para F11. Olha lá. O bloqueado é verdadeiro, isso quer dizer que ele é bloqueado. Mas se eu for checar o login, ele vai retornar se o cara existe ou não. Checar o login. Então ele checa. Existe? Sim. Só que como ele está retornando bloqueado, então ele vai ter que retornar um não bloqueado, ó. Tá vendo? Um falso. Ou seja, um não verdadeiro é um falso. Tá? Olha lá. Então é um falso, ele não vai fazer isso aqui. Entendeu? Em troca disso ele vai fazer isso aqui. Aí ele retorna aqui de novo, olha. Tá vendo? Formulário correto. Quando terminou normal, agora eu fechei o programa mesmo. E ele vai vir aqui. Mas como é que ele vai enxergar o que tem aqui nessa daqui, ó? O que eu teria que fazer? Eu teria que verificar agora, ó. Se foi autorizado, se o usuário está autorizado a abrir o programa ou não. Então é isso que nós vamos fazer aqui, para iniciar o programa, ó. Quer ver? Vamos cancelar aqui, porque eu não quero que inicie o programa. Então eu vou fazer o que, ó? Eu vou vir aqui nesse objeto formulário do login e vou criar uma propriedade aqui, ó. Né? Posso fazer isso, ó. Vou colocar aqui uma propriedade pública. Vai ser booleano liberado. Não, vou colocar aqui assim: acesso liberado do objeto. E aí eu tenho um jeito de colocar aqui também, ó, getSet, porque ele não vai fazer. Ele é uma propriedade que eu estou criando a variável e a propriedade automática. Tá certo? Quando você inicia o formulário, eu vou dizer que este acesso liberado é falso, porque eu não vou dar um acesso liberado para ninguém de cara, né? Então, quando você fizer o checagem aqui, ó, antes de você fechar o formulário, eu vou dizer que acesso liberado recebe verdadeiro. E aí eu fecho o programa. Tá vendo? Se o acesso liberado não for isso, nós vamos colocar aqui, ó. Bom, se bem que nem precisa, né? Porque ele já começou com não, então ele não tem o que necessitar. E aqui no programa vamos fazer o que? Olha aqui, ó. Vou testar. Se qual que é o login, né? Se o login veio com acesso liberado, eu executo a aplicação. Se não, eu coloco uma mensagem aqui para o cara saber, né? O programa não foi executado, ó. Tá? É isso que eu escrevi aqui, ó.
Só isso. E aí ele termina o programa. Entendeu? Então vamos fazer um teste. Pet Shop. Se eu tentar acessar, não. Mas se eu fechar, o programa não foi executado, porque você não liberou o programa. Então, terminou o programa, acabou. Ninguém acessou o nosso programa. Tá vendo? Então, vou fazer o nosso Ctrl Shift B aqui, né, para ele compilar. Pronto. E aí, se eu quisesse executar no executável aqui, ó. Esse é o programa real que eu estarei entregando para o cliente, ó. Tá certo? Ó, acessa, não, finalizou, o programa não foi executado. Só quando eu fizer o teste que vai fazer, tá bom? Na próxima aula, para não ficar muito longo, eu faço acesso a dados, ok? Então até mais, gente. Tchau.